A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje terceiro domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Lucas, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Depois passamos para o capítulo 4, versículos 14 e 21. Vai nos dizer assim: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-os, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-nos atentos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta duas partes distintas do evangelho de Lucas. A primeira, o seu prólogo, e depois nos apresenta Jesus iniciando seu ministério público. Mas, para entendermos um pouco da mensagem do evangelho de hoje, vamos dividi-la em duas partes. Vamos refletir um pouco sobre o prólogo, depois sobre o ministério de Jesus. O evangelista Lucas, ele é um pouco diferente o início do evangelho dos outros, de Mateus, de Marcos e de João. O prólogo de Mateus, por exemplo, ele inicia com a genealogia de Jesus, onde ressalta a descendência de Davi, ou seja, que Jesus pertence ao povo hebreu, aquilo que nós vamos depois, no período da Semana Santa, dizer Hosana ao filho de Davi. Mateus ressalta que Jesus era da descendência de Davi e vai realizar a genealogia de Jesus. O Evangelho de Marcos, por sua vez, no seu prólogo, vai antecipar para o leitor o mistério da identidade de Jesus, que será qualificado como Cristo. Durante todo o Evangelho de Marcos, ele procura responder a pergunta: quem é Jesus? Mas logo no início, ele vai revelar para os leitores, ou seja, para cada um de nós, a identidade de Jesus, o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, aquele que é chamado Cristo. E depois o Evangelho de João, com um hino, vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele vai ressaltar a dignidade transcendente de Jesus, ou seja, o Verbo encarnado. Mas quando nós olhamos para o prólogo do Evangelho de Lucas, é diferente. Lucas, ele não trata como os discípulos, os evangelistas, aliás, Mateus, Marcos e João. Mas Lucas, no seu prólogo, ele vai nos indicar algumas informações. Por exemplo, que a partir daquilo que ele realizou, a partir de uma acurada investigação, ele vai escrever de modo ordenado. Lucas, no primeiro momento, vai nos dizer assim: visto que muitos já tentaram compor a narração conforme nos transmitiram, ou seja, ele faz referência à tradição que o precedeu, aquilo que as pessoas
ao vivenciarem, ao experimentarem, transmitiam de forma oralmente, conforme nos transmitiram desde o princípio. Foram testemunhas oculares e ministros das palavras. Lucas vai, olha, as testemunhas oculares, que são os servos, que são os discípulos, se tornaram os pregadores, os anunciadores da palavra que o receberam. E ele nos diz no prólogo, conforme nos transmitiram desde o princípio, ou seja, vai ressaltar a tradição oral. Foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele acrescenta, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação. Está aqui a diferença entre os outros, que ele vai limitar a indicar as fontes, o método, o seu destinatário. É como se fosse uma pesquisa que ele irá fazer. É, na verdade, uma pesquisa de uma forma acurada, uma investigação acurada. Ele vai atrás das fontes orais, das pessoas que vivenciaram os eventos, das pessoas que ouviram os eventos, que conviveram com as testemunhas oculares. Ele continua, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever de modo ordenado. Escrever de modo ordenado, ó ilustre Teófilo. Os evangelhos são escritos para nos dar testemunho da mensagem de salvação, com a finalidade de fazer nascer em nós a fé, suscitar a fé e consolidar a mesma, fazer nascer a fé em nós a partir dos fatos ocorridos, a partir daquilo que foi transmitido por tradição oral e também agora Lucas de forma acurada, escrever de forma ordenada. Ele apresenta ilustre Teófilo. Mas quem é essa figura, esse ilustre Teófilo? Ilustre Teófilo seria um funcionário da administração grego-romana, que já tinha sido catequizado, mas parece que ele não estava muito seguro dos ensinamentos recebidos. E aí Lucas, no finalzinho do prólogo, nos indica a finalidade deste prólogo, a finalidade de todo o seu evangelho. Escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. O evangelho de Lucas é para nós, para que possamos verificar a solidez dos ensinamentos que nós recebemos. Como vai dizer o início, muitos tentaram compor a narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Que fatos são esses? Que Jesus se encarnou, assumiu a nossa humanidade, morreu por nós, nos deu a vida. E Lucas nos transmite justamente por escrito, para que verifiques a solidez dos fatos, a solidez dos ensinamentos que recebestes. Aquilo que nós recebemos não é história qualquer, não são fábulas, é a história da nossa salvação. Nos narra pessoas que vivenciaram com Cristo, pessoas como nós, pessoas que têm seus medos, as suas inseguranças, que nos momentos mais importantes alguns abandonaram Jesus, pessoas que falharam durante o percurso, que não entenderam a mensagem do Evangelho no primeiro momento, pessoas que estavam em constante aprendizado. Também somos nós. Os próprios discípulos aqui que tinham uma compreensão equívoca da mensagem de Jesus, pessoas que não tinham fé, pessoas que o rejeitaram, está tudo contemplado no Evangelho, para que possamos ver a solidez dos ensinamentos que nós recebemos, essa transmissão da nossa fé. Assim como os discípulos que estavam com Jesus, com Ele convivendo, aprendendo, também nós possamos, a partir daquilo que nos foi transmitido, a partir dessas passagens, possamos perceber a fé daqueles homens, os ensinamentos que eles receberam, de que forma se comportaram diante das situações e de que forma foram humildes para reconhecer os seus erros, as suas falhas e seguir em frente com Jesus. Na segunda parte de hoje,
nos apresenta o Evangelho, Jesus que inicia o seu ministério na Galileia. Quando fala que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, é porque logo antes dessa passagem, nós vimos que Jesus foi batizado por João, Jesus já sofreu a tentação no deserto, e o evangelista soltou linha isso, que Jesus está sempre sob a ação do Espírito Santo. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito Santo. Jesus está agindo sob a ação do Espírito Santo. E vai dizer no versículo 15: ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. A pregação de Jesus significa o sinal de um tempo novo. João Batista já tinha encerrado a sua missão e agora Jesus ensinava, inaugurando um tempo novo, vida nova. E depois nos narra que Jesus vai à sinagoga, conforme a sua tradição, lê a passagem da Escritura. Mas a mensagem central do evangelista de hoje é para nós que a mensagem central do Evangelho é justamente o anúncio da salvação em favor dos mais necessitados. Jesus não veio para condenar, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos curar, para nos libertar de todas as nossas misérias, de todas as nossas imundícias, de tudo aquilo que possa nos afastar dEle. O cumprimento das promessas. E Jesus vai reafirmar: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos a passagem da Escritura. A passagem vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, aí continua. O hoje de Jesus, a salvação é o hoje de Jesus. A presença dEle em nossa vida é sinal da nossa salvação. Por isso, diante daquilo que nos foi transmitido, como disse Lucas no seu prólogo, para que possamos fazer com que entendamos aquilo que nos foi proposto, para que a fé possa nascer em nosso coração, mesmo sabendo que não iremos compreender tudo, mesmo tendo consciência de que hora ou outra podemos andar de forma diferente, hora ou outra não podemos ser infiéis, mas estamos na caminhada, assim como os discípulos, assim como Jesus que inaugura os seus ensinamentos, inaugura a sua vida de ministério. Ele vem anunciar a salvação para cada um de nós. Ele quer que nós estejamos com Ele, independentemente da nossa situação em que vivemos hoje. Ele quer o nosso coração. Por isso, voltemos a nossa atenção a Ele, voltemos a nossa vida para Ele, para que possamos estar em harmonia, em perfeita comunhão com o Senhor. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que o Espírito nos fortaleça, nos dê essa capacidade de ser pessoas novas. Assim como Jesus, que estava com a força do Espírito, o Espírito também possa estar sobre nós, para que possamos ter autoridade em nossas orações, em nossas pregações, em nossa vida comunitária, para que possamos anunciar esse Evangelho que é fonte de vida para nós. Peçamos também a intercessão de nossa Mãe, para que ela nos ensine a ser fiéis a seu Filho Jesus e assim caminhar com Ele para viver com Ele na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Antônio Maria Zacaria, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.